Louvado seja o Senhor Deus por esta oportunidade de estarmos juntos pela terceira segunda-feira já, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29. Eu comecei em janeiro a estudar as mensagens de Jeremias. O livro de Lamentações e o período histórico pré-exílio. Pretendo, quando acabar, estudar pós-exílio. E tem sido muito interessante aprender um pouco e, ao mesmo tempo, ver como que as coisas são recorrentes. Parece que, com tudo que Deus faz, os exemplos que não são bons são mais fáceis para nós seguirmos. E como repete uma mesma dificuldade, uma mesma prova, uma mesma falha, isso tem me deixado admirado, ao mesmo tempo, de alguma maneira, triste, mas, acima de tudo, com a esperança na fidelidade do Senhor, porque Ele é imutável. Como Deus trabalhou por aquele povo, também trabalha por nós. Vamos ler 29, do 15 ao 23. Dizem assim: Por que dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falosei como a figos podres que não se podem comer de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Coalias, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Amém? Aparentemente é bem forte também. Um período difícil que nós vimos nas duas segundas-feiras anteriores, duas segundas-feiras anteriores, que foi uma forma disciplinar de Deus, de corrigir o povo e de chamá-los à atenção, de inclusive valorizar o que o Senhor havia dado a eles. Deus conhecia o sofrimento destas pessoas, sabia a dificuldade que seria para eles estarem opressos entre os caldeus, na Babilônia. O Senhor, então, usa o profeta Jeremias para
redigir uma carta e levar a estes irmãos presos uma palavra de esperança, ao mesmo tempo uma palavra de ânimo, de incentivo, a eles viverem aquele momento difícil, mas viverem aquele momento felizes. Uma carta é enviada a todos esses irmãos. Inclusive, ele ratifica, ele retifica e diz, olha, o período é um tanto quanto extenso. São 70 anos, é irrevogável, é o que Deus tem determinado, então aceitem isso como algo providencial do Senhor. Agora imaginem como não cai, como uma bomba, esta carta aos irmãos cativos. A esperança deles era que esse tempo fosse abreviado. E a dificuldade da luta, muitos não voltaram para Jerusalém, morreram pela idade, outros nasceram nesta terra difícil que era a Babilônia. Esta dificuldade toda fazia com que os irmãos tivessem o desejo de saírem daquilo logo. Quando as coisas não estão bem, parece que os dias se tornam mais longos, os meses passam a ser anos, os anos duplicam, porque as coisas não estão bem. E a ansiedade no nosso coração também nos faz enxergar dessa forma, que está ficando tudo muito mais distante do que era o nosso limite. Pensamos que não vamos suportar, reclamamos, questionamos, gritamos até quando. Não é uma coisa simples passar por dificuldade. Em meio a esta situação, algumas pessoas oportunistas se aproveitam para disseminar entre os irmãos que aquilo não era real, que não dessem ouvido à voz de Jeremias, porque de alguma maneira Deus iria amenizar aquela história. Oportunistas, aproveitando a situação para fazerem-se ouvidos, talvez procurando destaque, e isto é uma condição perigosa, porque a carência dos irmãos, o desespero, a ansiedade de ouvirem uma palavra de esperança ou de mudança, fazia com que eles estivessem mais sensíveis e mais propensos a acreditarem naquilo. Quando nós estamos em prova, tudo que não é bom acontece, irmão. Quando as coisas não dão certo, parece que surge um efeito dominó. Isto é uma realidade. E sempre aparecem os oportunistas, os vigaristas, aqueles que querem levar um lucro ou um destaque. A maioria mal intencionado. Outros, na ansiedade de trazer uma palavra de conforto, podem vir a se emocionar ou dizer da carne mesmo, mas a intenção não seria má. Porém, a maioria é mal intencionado. Me permita a palavra, a expressão, surgem os urubus em volta.
Vamos ver a hora que vai morrer. Parece que a palavra é de conforto, ele parece ser bom, ser amigo. Aí você até se ilude dizendo: nossa, eu não conhecia fulano. Como ele é bonzinho. Como ele tem me sido surpresa. Porque os verdadeiros amigos, nós temos a impressão que sumiram. Tratamento de Deus. Nós achamos que os amigos verdadeiros sumiram. Também é realidade. Quando você não está bem, as pessoas não querem estar do seu lado, porque não vai ser a eles bom também. Parece que prova pega, que é contagiosa. É assim que o povo pensa. Agora estes oportunistas surgiram com uma mensagem que era tudo o que queriam ouvir. Fiquem calmos. O Senhor fala conosco também. E ele está dizendo que o que Jeremias está falando aí não é uma coisa assim tão real. Estes são emissários do mal, e que o discernimento nos faz enxergar isso. Mas analisando o texto, nós vamos ver o seguinte: queriam ser o que não eram profetas, não tinham chamada de Deus para aquilo. Queriam competir com Jeremias, e para competir fazer alguma coisa diferente que chamasse a atenção do povo. Então queriam ser o que não eram. A pior coisa que um ser humano pode incorrer em falha é ele querer ser o que ele não é. Copiar, competir, disputar e aproveitar-se de ocasiões desfavoráveis ao outro para se sobressair nisso. Porque é só na fragilidade que esse tipo de gente consegue êxito. Quando nós aceitamos ser o que somos, em todos os sentidos, espiritualmente falando, financeiramente falando, profissionalmente, no nosso convívio social, em meio à nossa família, quando nós aceitamos, assumimos o que somos verdadeiramente, e também em todos os sentidos, às vezes no temperamento, reconhecendo que somos difíceis de convivência, reconhecendo dependência, necessidades, as coisas se tornam mais fáceis, até para a atuação do Espírito, porque ele vai encontrar liberdade. Agora, a pior coisa é a pessoa querer ser o que não é, querer ser o outro, igual ao outro, melhor do que o outro, superior ao outro. Isto vai fazê-lo incorrer em falhas como essa. Um papel feio, ridículo, e trazer para ele punição de Deus. Outra coisa, eles não eram um exemplo a ser seguido. Porque nós lemos aqui que as falhas deles com Deus, eram graves. Então eram mascarados. Tinham falhas, pecados terríveis, como citamos aqui,
mas se faziam de homens de Deus. Uma vida leviana, iludidos, mentirosos e tentando infiltrar-se entre os mais carentes e mais necessitados, como bons, como exemplos e referências a serem seguidos. A necessidade de ouvir até mesmo a voz de Deus pode nos levar a pessoas como essas. Pode nos fazer presa fácil. Pode nos deixar vulneráveis a estas ações malignas. Agora, voltando a quererem ser o que não eram, eram pessoas que tinham uma vida escondida. Viviam de aparência. Faziam coisas piores do que os irmãos tinham feito para estarem naquela situação. Mas queriam se aproveitar da oportunidade. Porém, diante de Deus, tudo é visto. Eu posso me esconder de todos, mas de Deus eu não me escondo e nunca me esconderei. Por isso que eu amo o Salmo 139, o 51, mas o 139, quando o salmista vê toda a grandeza de Deus, sente a necessidade de alguma mudança de conduta, porque o último capítulo, ele diz, me sonda e me guia novamente, havendo em mim fale ao caminho correto. Ele diz assim, antes que haja em mim palavras, já sabes o que eu vou dizer. Não tem para onde eu fugir. Se ao mais profundo do abismo, se ao mais remoto local onde as águas ou o mar estejam me cobrindo, se eu subir às mais altas alturas, em todos os locais o Senhor vai me ver. O Senhor vai me ver. E com a possibilidade de me vendo, me sondar para me dar livramento, me sondar para me corrigir, me sondar para me dar vitória. Não tem como fugir de Deus. Não tem como esconder-se de Deus. Não tem como querer ser o que não é, enganar os outros, e alguns enganam por anos. E sabe, irmãos, Jesus disse que nós precisávamos tomar cuidado nos últimos tempos, porque até os escolhidos poderiam ser enganados. Ele fala que os últimos tempos seriam tempos de dores, de dificuldade. Os prenúncios da vinda de Jesus Cristo seriam evidenciados através disso. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ser vítimas deste tipo de gente. Eles falaram no nome de Deus, não tinham comunhão com Deus. Uma vida suja, abominável diante do Senhor, mas falaram no nome de Deus. Confrontaram um homem que vivia de renúncia, que tinha apanhado, foi preso, injustiçado, porque a ordem cronológica dos capítulos de Jeremias, ela não segue o padrão cronológico correto de acordo com o tempo. Jeremias passou por dificuldades terríveis para falar o que Deus mandou. Mas estes são aqueles que andam na garupa, não pagam o preço, não têm compromisso com Deus, não têm experiência própria com Deus.
Mas quando sobra uma oportunidade, ele vem e procura um momento de destaque. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde de sermos uma farsa, uma mentira. E a mentira, ela se torna real para nós quando nós começamos a mentir para nós mesmos. Algumas pessoas criam uma história. Isso, quando você vai estudar psicologia, é uma coisa impressionante. Algumas pessoas criam uma história, ele sabe que aquilo é mentira, mas ele começa a contar tantas vezes aquilo como uma verdade, que no subconsciente dele aquilo se torna real. E ele vive em função daquilo, enganando-se a si mesmo e, consequentemente, os outros. Alguns, eles gostam de observar. E se nós formos observados, até mesmo a convivência, vai fazer com que descubram em nós as nossas falhas, porque elas serão denotadas. Se você conviver comigo, vai descobrir minhas chatices. Não é? Descobre. Não somos perfeitos. Alguns são um pouco mais chatinhos, outros um pouco menos. Não é? Um pouquinho mais enjoadinho, outro menos. Mas, se você começar a conviver num ambiente, a própria psicologia da vida vai te fazendo descobrir algumas coisas. Isso é fato, irmãos. É o nosso dia a dia. Você vai descobrindo. Você vai descobrindo do que a pessoa gosta, do que não gosta, como você tem que chegar-se a ela. Eu congreguei com o pastor Alfredo, e ele era extremamente exigente, às vezes rude. Mas a gente que ficava no templo central, as congregações se assustavam às vezes. Nós que ficávamos no templo central, nós sabíamos que ele era um excelente pastor, que tinha o coração bom. Bastava você ter jeito de falar as coisas com ele. Isso é fato, irmãos. Isso é uma realidade. Quando você começa a conviver, você começa a enxergar a idade. Você chega num ambiente de trabalho, os primeiros dias é tudo novidade. Todo mundo é bacana, legal, amigo, disposto a te ajudar. Depois você começa a ouvir frases soltas no ar, caras e bocas dos demais. Aí você começa a descobrir, esse não é o que diz, esse é desse jeito, esse. E algumas pessoas usam isso para se beneficiar. Se tornam manipuladoras, oportunistas, maldosas. Assim foram esses. E também, isto faz você, diríamos assim, traçar um perfil de quem você está observando. Aí você descobre as falhas, as carências, e começa a achar que pode ajudar, ou que é melhor do que ele nisso e naquilo. E a maioria são mais defeituosos, mais problemáticos, mais carentes, mais dependentes, mas vivem a farsa. Estes homens usaram também essa estratégia.
Eles observaram o povo lá. Eles entraram emocionalmente no contexto histórico. Eles tinham isso internamente. Não eram libertos, não tinham autocontrole, não se permitiram ser transformados por Deus. A realidade é essa. Nós vivemos diuturnamente guerreando contra o nosso velho homem. O homem do pecado, de natureza má, rude, mas que quando nós passamos pelo poder transformador do sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos pecadores redimidos, resgatados, remidos por Ele. Mas a natureza continua querendo aflorar-se. Mas o Senhor, a nossa vida no altar, nos ajuda a matarmos esses leões. Porém, alguns não têm essa consciência, esta responsabilidade, esta vontade. E agem como esses. O camarada tem uma vida horrível, mas ele se aproveita da fragilidade do outro e parece ser santo. Parece ser bom, parece que quer ajudar, mas o Senhor disse assim: eles não estarão impunes de passar por adversidade, e quando o profeta diz, eles terão uma maldição, uma marca, uma referência, um exemplo. Eles seriam usados por Deus como exemplo aos outros, para não incorrerem na mesma falha. A atitude que Deus tomaria contra eles é pesado, é forte, mas é o que o profeta disse, foi o que o Senhor falou, que não passariam impunes. Deus tomaria uma atitude contra eles. E os irmãos, nesta atitude que o Senhor Deus tomaria, iriam aprender mais uma vez uma grande lição: a obedecer exclusivamente ao Senhor. Se nós pegássemos nossas falhas, as falhas que sabemos dos nossos irmãos, até pela convivência, e vermos, às vezes a gente observa, não é, Vaza? Até eles como pastores, observam as pessoas, tentam ajudar, não são ouvidos, e depois até sofrem, por verem as consequências. Verem as consequências daquilo. Jeremias é um exemplo. Lá em Lamentações, ele lamuriou por ver que o povo não obedeceu a Deus. Mas como humanos, o pai, a mãe, a irmã de oração, a intercessora, o patrão, o mais experiente, até se compadece, porque algumas consequências se tornam marcas e que a pessoa vai ter que conviver com aquilo. O pecado sempre será perdoado, porque o Senhor abomina o pecado, mas ama extraordinariamente o pecador. Então ele sempre tem um jeito para o pecador. E Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que Deus não tenha condições de perdoar, e nem pecador que Ele não possa transformar. Basta a liberdade do Espírito. Mas as consequências
E alguns desses, eles se tornam instrumentos de Deus para o nosso aprendizado. Porque nós dizemos, olha, que o Senhor me guarde de incorrer nessa falha. Pelo exemplo. E o Senhor disse assim, olha, os cativos transportados de Judá observarão uma maldição. Eu não gosto dessa palavra, eu acho ela pesadíssima. Não é? Pesadíssima. Porque todas as nossas maldições levadas foram por Jesus na cruz do Calvário. Maldito ele se fez por nós. Mas este termo está aqui. E para ser agressivo, para nós aprendermos, primeiro às vezes é bom ser citado. Tomarão e verão como um exemplo a maldição que trouxeram para eles por terem tentado ser o que não eram e falarem o que Deus não mandou. Então eles se tornariam uma referência. Seriam assados no fogo. Deus me guarde. E isto faria com que os outros pensassem antes de agir. Se nós usássemos as nossas falhas, as falhas de quem está próximo a nós, como instrumento de exortação, correção, reflexão. Davi, ele dizia, Senhor, as minhas lutas do passado, eu uso ela como recursos para eu ter vitória na luta presente e para eu não falhar como falhei no passado. Se nós fizéssemos assim, irmãos, as coisas seriam diferentes. Para concluir a palavra, era para os irmãos viverem a vida naquele momento difícil, normalmente. Terem filhos lá no cativeiro, casarem entre eles no cativeiro, construírem casa lá no cativeiro, viverem a vida normalmente, acreditando que aquilo era momentâneo e que Deus daria a eles vitória. Mas estes queriam frustrar esta esperança. Viva a sua vida. Em qualquer tempo que seja, enxergue Deus em meio a tudo. Viva com intensidade. Não pare de lutar, como diz a irmã. Como que ela chama? Não parar de... Ludmila. Não pare. Não desista dos sonhos. Mantenha os projetos acesos. Tenha esperança. Tudo é passageiro, até a nossa vida é passageira, irmão. Tudo no mundo passa. Porém, a palavra do Senhor permanece para sempre. A promessa de Deus permanece. Não se iluda com o oportunista. Não se iluda com o vigarista. Não se iluda com quem quer ser o que não é. Seja você. Fique com a primeira palavra de Deus. E mesmo que ela seja mais difícil, o Senhor te capacitará para o momento difícil. O auge da vitória será ainda melhor, mais gostoso o sabor. Aleluia. É sério isso, irmão. Por isso que a irmã canta, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Como o Giló, o almeirão, mastigue ele bem mastigadinho, uai, porque amanhã vem o mel, mel bom, puro, aleluia, eu fiquei impressionado com isto, confia no Senhor, Ele não te desamparou.
Você não precisa de palavras mentirosas para encher o teu ego, para te motivar, não. Você não precisa de falsos do seu lado para te estimularem ou te motivarem com palavras vãs que não vieram do céu. Você precisa do Senhor e o Senhor é contigo para te dar vitória. Ele não te desamparará, nem te deixará no vago. Não. Permaneça firme, porque o Senhor vai te honrar. Ele honrou o povo, deu vitória ao povo. Mas nós, irmãos, somos humanos e propensos a cairmos nestas armadilhas. Propensos a cairmos nesta armadilha. Quando o Espírito de Deus é conosco, você bate o olho e diz assim: Jesus, isso é um vigarista de primeira. É verdade, irmão. E nem precisa falar nada, entrar no jogo, desmascarar, não. Sai de perto naturalmente. Sai de perto assim, é instintivo. É instintivo. Quando as coisas não vão bem, tome cuidado com os tapinhas nas costas, com as aparentes ajudas. Tome cuidado. Tem algum probleminha financeiro para você ver? Os bancos te oferecem a solução rápida, é na hora. Aí você vai lá e pega R$1.000, quando fizer a conta das parcelas, pagou quase 4. Isso é uma realidade. Mas da forma que vem falando, é a melhor solução. Às vezes até dizemos providência divina. Entendam a aplicação da palavra, existem casos e casos. Mas eu preciso exemplificar. Se o seu casamento não vai bem, eu fui ajudar um casal. E a esposa disse para mim: meu casamento não ia bem, por conta de coisas pequenas. E eu contei aquilo para minha melhor amiga, pensando que ela iria me ajudar. E ela, na ansiedade de me ajudar, chamou lá uma pessoa, um casal, para vir conversar conosco. Disseram que eles já tinham passado pelo mesmo problema. O final dessa história foi que o casal, entre aspas, que tinha passado pelo mesmo problema, a esposa levou o marido dela. Oportunista. Já estava acostumada com isso. Não se permitiu ser transformada por Deus. Vá ao Senhor de joelho, porque Ele te dará vitória. Vá ao teu pastor, porque é instruído por Deus, porque foi Deus que o colocou na liderança, Ele te dará o conselho certo. Mas não se permita ser invadido por oportunistas que se dizem homens ou mulheres de Deus, ou com técnicas aprimoradas para ajudar financeiramente, emocionalmente, que quer que seja. Tenha o feeling do Espírito, porque Ele não te deixará envergonhado. Não te deixará envergonhado. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos proteja. Os tempos são difíceis, mas o Senhor permanece no trono.
intocável. E do trono ele continua dando ordens. Ele dá ordem ao meu respeito, com anjos mensageiros enviados. E se eles enfrentarem batalha nas regiões celestiais, ele manda reforço, mas a nossa vitória chega. Fique com o Senhor. Viva a sua vida com intensidade, inclusive em meio às dificuldades. Porque Deus tem um caminho certo de vitória para você. Não te deixará envergonhado. Amém? Eu quero que você coloque-se em pé, por gentileza.